Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Sofonias. Sofonias é logo depois de Abacuque. No capítulo 3, versos de 14 a 18. Sofonias, capítulo 3, versos de 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. É o Senhor quem está falando com o seu povo através do seu profeta. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam hoje opróbrio. Amém. Graças a Deus. Amém. Quando o povo de Deus foi levado para o exílio babilônico, escravo, consequência dos seus próprios pecados e desobediência, ele já tinha recebido essa profecia que eu acabei de ler, profecia de restauração, isto é, antes de acontecer o exílio, antes de acontecer a catástrofe, a calamidade do povo de Israel ir humilhado, sendo levado para o exílio babilônico, antes disso já havia uma profecia de restauração. O que eu li aqui foi dito antes do exílio, foi uma profecia feita antes dos fatos do exílio acontecer, da destruição de Jerusalém, ou pelo menos do saqueamento, do saquear de Jerusalém. Foi antes. Eu posso imaginar aquele povo de Deus lá na Babilônia, escravo, preso, deprimidos, desesperançados, sem alegria, sem força. Por quê, pastor? Porque estão no exílio, que eles são escravos na Babilônia, foram carregados da sua terra, humilhados, estão deprimidos, estão angustiados. E quando eu olho para essa profecia, e quando Deus me deu esse texto, e o meu coração bateu forte, é porque eu olho e vejo muita semelhança com os nossos dias hoje. A humanidade está humilhada, deprimida, há um exílio, há uma calamidade no mundo inteiro. Essa é a situação que Israel estava vivendo e que possivelmente estamos vivendo hoje, de tristeza, de dor. Então, no meio daquela situação tétrica, deprimente de Israel, no meio daquilo tudo, possivelmente, com certeza, alguém lembrou da profecia de Sofonias, e alguém disse: gente, espera aí, por que esse desespero todo? Há uma palavra do Senhor para nós, de que Ele vai restaurar aquilo que eu acabei de ler agora, essa beleza desse texto que a gente acabou de ler. Ele vai fazer coisa extraordinária. Calma, gente, porque isso, eu imagino alguém lembrando dessa profecia. Nós temos uma profecia de restauração, mas essa profecia deve ter soado como uma fantasia ou um sonho distante, porque é assim. Confesso a você que quem de nós às vezes não olha para o futuro e acha que o retorno daquela harmonia, daquela possibilidade de ver todo mundo, de abraçar, de nos confraternizar,
tantos e tantos de nós olhamos para isso e algumas vezes somos assaltados pela ideia de que isso tudo não passa hoje de uma fantasia, de que a esperança que isso tudo vai acontecer é cada vez mais monótona, cada vez menor. Me desculpe, irmãos, a sinceridade, mas eu não creio que haja ninguém que não tenha passado, que na sua cabeça de vez em quando vem aquele ponto de interrogação: será? Ou será que isso é só uma utopia? Eu penso que Israel pensou assim, quando alguém levantou e disse: gente, nós temos uma profecia, olha aí, o profeta Sofonias deixou para a gente a profecia maravilhosa, de alegria nova para nós, de vida nova para nós, de coisas extraordinárias. Mas eu penso que o povo deve ter olhado e disse: isso aí é um sonho distante, talvez não vá acontecer. Com certeza eu já me senti assim, e luto para não me sentir assim, e vejo colegas se sentindo assim, vejo crentes no Senhor Jesus muitas vezes se sentindo assim, sentimentos que eu até reputaria como normais nesse momento, porque nós não podemos adivinhar o futuro, e o futuro nos parece tão sombrio, quando as vacinas ainda estão tão longe de poder atingir todo o nosso povo. Mas eles tinham uma bendita profecia. A pergunta é essa: será que em meio a tanto sofrimento e dor desses dias nossos, ainda conseguimos manter acesa a esperança de que ainda teríamos dias de júbilo, de alegria? Será que ainda nos é possível pensar como esse texto aqui? Eu estou falando do texto, não é depois que aconteceu não, a alegria, a paz, porque não será difícil. Difícil é falar dele agora. Como Sofonias profetizou aquelas alegrias todas, aquelas bênçãos todas, antes, até mesmo do próprio exílio. Antes do exílio, ele já estava falando do pós-exílio. Por isso, meus irmãos em Cristo, se eu posso dar um tema para a minha mensagem hoje, seria esse: o pós-pandemia, o povo de Deus na pós-pandemia. Sim, eu ouso falar da pós-pandemia como o profeta Sofonias, antes que essa pós-pandemia tenha chegado, porque a pergunta é essa: conseguiremos ainda algum dia celebrar com júbilo, com alegria, podendo dar as mãos, nos abraçar, como está profetizado aqui em Sofonias? Como você é capaz de crer que se isso está aqui, é porque Deus tem uma mensagem para nós nisso aqui? Será que conseguimos pensar assim? Eu quero dizer a você que eu consigo, e quero dizer a você que você também consegue. Amém ou não? Ainda vou dizer mais a você: se você pensar que tudo isso que eu estou pregando, eu vou pregar hoje, é apenas para te dar ânimo, você estará enganado, porque é para te dar ânimo também, mas é mais do que tudo uma confissão de fé minha, é uma declaração naquilo que eu creio. Como o profeta Sofonias, antes mesmo de ir para o exílio, já pregava sobre o pós-exílio. É o que eu creio. Eu creio num tempo como esse que está aqui no texto que eu li de Sofonias, texto lido nesta noite. Eu creio que será assim. Eu não posso aceitar e não aceito que Deus permitiria que o mundo fosse destruído como ele está hoje. Não, o projeto de Deus para o fim do mundo não é como está hoje. A volta de Jesus não é isso que está aqui. Portanto, eu creio. Se Deus quiser, domingo, se não houver nenhum empecilho, estará aqui o livro novo, Vitórias em meio à pandemia. O nome do livro é Vitória em meio à pandemia. Estará aqui para você ter e dar para alguém. Estou todo dia, hoje ainda vou fazer, hoje eu não fiz, mas ainda vou fazer aquela mensagenzinha que eu estou pregando de 4, 5 minutos para você mandar para um amigo seu, produzindo vida na vida das pessoas, dando-lhes experiências. Portanto, eu creio que antes da volta de Jesus,
ainda vai haver uma restauração de todas as coisas. Amém ou não? Por isso eu quero convidá-lo agora, não sei se eu posso usar essa palavra, a sonhar comigo, junto e de acordo com essa profecia de Sofonias, a sonhar comigo, e mais do que isso, a crer comigo, naquilo que Sofonias falou, ficou registrado aqui, e que Deus me deu a consciência para pregar como perspectiva para um tempo que vai vir. A pergunta para ser respondida então é essa: o que vai acontecer após a pandemia? O que vai ser? Segundo o texto, não é essa tragédia toda que muitas vezes a gente está pensando nela, que nada de bonito, de bom poderá acontecer. Parece que o futuro está meio enegrecido para nós. Mas foi exatamente, eu creio que serão as coisas que aconteceram no tempo em que Sofonias profetizou e que Israel experimentou depois, porque a palavra de Deus não mentiu e a palavra do profeta Sofonias se cumpriu. O que vai acontecer? O que eu creio? Em primeiro lugar, o tempo de alegrias e exaltações chegará outra vez. Olha o verso 14 desse texto que a gente leu. O verso 14: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, povo de Deus, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Está falando do povo de Deus. Meus irmãos em Cristo, minhas irmãs que estão aqui, os que estão em casa, é nisso que eu creio, é nisso que eu coloco a minha esperança e a minha fé nesse tempo que estamos vivendo. Eu creio que no futuro, não muito longe, este mundo estará completamente transformado pelo poder de Deus. Eu não creio que o mundo esteja jogado às traças. Eu não creio que esse mundo está à revelia, jogado aí para que cada um viva da sua maneira, cada um que se vire para o seu lado, quem puder se salvar, se salve. Não, eu não perco a certeza no meu coração de que Deus continua conduzindo a história, que Deus continua conduzindo a história da humanidade e que todas as coisas vão acontecer para o cumprimento de sua soberana vontade. É nisso que eu creio, é nisso que eu não abro mão. Por isso eu convido vocês a virem comigo ao profeta Isaías, no capítulo 12, versos de 1 a 6, o profeta Isaías diz assim, 12, de 1 a 6, orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião. Alegre-se, né? Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluias. É nisso, essas profecias, que algumas delas a gente não viu cumprimento ainda, elas estão para acontecer. Acredite, meu irmão, no meio de tudo isso aí, nós não estamos jogados aí ao acaso. Deus continua imperturbável no comando do navio que está nos conduzindo. Mesmo aqueles de nós que porventura partiram antes de nós, estão com o Senhor a nos aguardar para o dia eterno, para o dia do Senhor. Mas aqui nesse mundo, o período de pós-pandemia ainda vai dar lugar a um tempo de muita alegria. Eu profetizo um tempo de sorriso. Eu falo aqui como profeta Sofonias, exultem e cantem de alegria, tenham alegria no coração, porque o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Aleluias. Nós precisamos crer que a palavra de Deus há de se cumprir.
Mas a segunda coisa que eu queria falar sobre o período pós-pandemia é que será um tempo em que Deus retirará a sua ira do meio de nós. Olha o verso 15. Olha o verso 15 desse texto de Sofonias, capítulo 3. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, povo de Deus, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Eu não tenho dúvida, olhando para as coisas, para o mundo espiritual, eu não tenho dúvida que, entre outras coisas desse mundo hoje, estamos debaixo da ira de Deus, da ira de Deus. E eu já disse aqui na igreja, pregando, que Deus tem duas maneiras muito claras de tratar com a gente. Constantemente Ele trata com a sua misericórdia, e por isso Ele socorre o aflito, Ele perdoa o culpado, Ele abraça os inabraçáveis, tudo isso. Mas existem momentos que Deus trata com disciplina. É aquele momento que o profeta Isaías diz assim: por que esconde de nós o teu rosto? Por que desvias de nós o teu caminho para que não o achemos? Já não há quem te busque e te detém. O que o profeta Isaías está dizendo? Senhor, nós estamos querendo, mas parece que o Senhor agora não quer. Nós estamos buscando o Senhor, mas parece que a tua ira está escondendo o Senhor da gente. Sim, quando Deus trata com misericórdia, a gente acha Ele toda hora. Quando Deus está tratando com disciplina com o seu povo, a gente clama, mas isso não altera nada no plano de Deus, isso não altera nada da personalidade de Deus. Muitas vezes Ele trata com disciplina, mas o texto diz aqui que chegará o dia que Ele vai tirar a sua mão de disciplina, que Ele vai tirar a sua mão aqui, é o que diz o verso 15 que a gente leu: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O nosso inimigo hoje é essa enfermidade terrível, que passa-se praticamente dia nenhum sem ter uma notícia terrível. E nós estamos orando, e nós vamos continuar orando, porque não temos ordem, nem mesmo quando Deus trata com disciplina, de parar de orar. Estamos orando e clamando, e vendo muitas vitórias, mas a ira de Deus está sobre um mundo que cada dia que passa te desenfreia mais contra Deus, que é contra Deus, que é inimigo da verdade. A Bíblia diz: a ira de Deus, Romanos capítulo 1, recai sobre os filhos da desobediência, que detém a verdade de Deus em mentira, que amou mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre. Sim, nós estamos orando, clamando, mas a gente percebe nitidamente que Deus ainda não retirou a sua ira. Será um tempo, quando Ele retirar a sua ira, de prosperidade. Será um tempo de salvação de muitos. Esse tempo está chegando, o tempo em que Deus retirará a sua ira do meio do seu povo. Ele tirará a sua ira do meio do planeta o qual Ele mesmo criou. Por isso, com a permissão de vocês, eu leio ainda o profeta Isaías, só que agora o capítulo 54, verso de 1 a 4, diz assim, Isaías 54, de 1 a 4: cantai alegremente, ó estéril, que não deste luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casa, diz o Senhor. Um minutinho, antes de eu passar para o verso 2, isso aí está se referindo a um tempo que Israel era estéril. Isso hoje se refere à igreja estéril. É um tempo em que a gente tem poucas conversões, é um tempo que parece que há uma esterilidade no meio de nós, e isso é sintoma da ira de Deus. É um tempo em que não se tem batismos, é um tempo que não se tem convertido, porque na verdade é um tempo nem sequer que temos muitos amigos para assistir a palavra. Sim, mas o texto diz que você pode cantar alegremente, sabe por quê? Porque os que são estéreis hoje darão mais luz do que aquela que já é casada, aquela que não é estéril. Tu que não tiveste dores de parto, porque são mais os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Isso quer dizer o seguinte: esses que hoje, de vocês que estão passando por isso, por esse tempo de ressecamento, de batistérios secos, de pessoas até amedrontadas para batizar, de pessoas que sequer vêm à igreja, porque é um tempo de apavoramentos. Ele diz assim: vai chegar o tempo que essa esterilidade vai ser vencida,
de tal maneira que vocês verão a glória de Deus enchendo a sua casa. Se você e eu não pudermos crer nisso, não vale a pena mais ser crente. Se não pudermos crer que esse tempo de sofonias para nós chegará, é isso, será um tempo de prosperidade e salvação. Vamos continuar lendo, por gentileza, bota o verso 2. Alarga o espaço da tua tenda, e estenda-se o todo da tua habitação, e não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordarás à direita e à esquerda, a tua posteridade, os que vieram depois de mim e de você, possuirá as nações, fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque você não será envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, do tempo da sua dor, do tempo da tua pandemia, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, da sua esterilidade, do teu tempo que Deus te deixou sozinho, que parecia que estava lidando com disciplina. Não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhe, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Será o tempo que Deus vai retirar a sua mão de ira. Meu irmão, peça ao Espírito Santo que traga a convicção disso a você hoje, porque, como eu disse a vocês, quando alguém lembrou a Israel dessa profecia, eles não acreditaram. Nós estamos em pleno cativeiro babilônico, falando de tempos de grande alegria. Pois eu estou falando de tempos que virão, onde Deus retirará a sua mão de ira, antes da volta de Jesus, antes do tempo da grande tribulação. Ainda será esse tempo. Mas permita-me dizer a você, em terceiro lugar, que será um tempo do tão sonhado avivamento espiritual. Sim, olha esse mesmo verso 15, o verso 15 de Sofonias 3, na parte B. O rei de Israel, parte B, parte final. O Senhor está no meio de ti, tu não mais verás mal algum. O que é o Senhor estar no meio de ti? Um avivamento espiritual. O que é que pode trazer avivamento espiritual? É frenesi humano? São os nossos esforços apenas apaixonados humanos? São as nossas coisas? Não, é quando o Senhor estiver no meio do seu povo, quando o Senhor estiver governando totalmente. Então os males que nos afastam dele serão vencidos. Sim, aqui Sofonias está profetizando um tempo de avivamento, um tempo em que Deus estará outra vez no meio do seu povo, um tempo em que, quando reunir-se para orar, sentiremos que Deus está presente, cada vez mais sentiremos mais. No tempo que reunimos para pregar, sentiremos que Deus está presente cada vez mais. Sim, exulta e canta de alegria, porque o pós-pandemia será também um tempo de avivamento espiritual. Quem crê nisso aí? Deixa eu ver, será que alguém que crê? Por favor, se você não pode crer ainda, eu respeito você e peço que você comece a orar hoje e dizer: Deus, eu tomo posse da profecia de Sofonias para nós, na certeza de que esse tempo que o Senhor disse que viria, porque o Senhor disse lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, o Senhor falou uma coisa extraordinária. O Senhor disse: depois daqueles dias, do dia todo de sofrimento, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quer ver? Joel capítulo 2, Joel no capítulo 2, eu queria ler para você os versos 20, primeiro verso 23, Joel 2. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, eu e você, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva saródia, a chuva que produz frutos. Exulta e canta de alegria, porque vai chover sobre vocês. Tudo que a gente canta aí, faz chover, Senhor, virá no tempo pós-pandemia. Esse tempo é tempo de preparo para o avivamento do Senhor. Por isso, eu tenho a honra de ler ainda Joel capítulo 2,
versos de 27 a 29, sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Verso 28 de Joel 2 agora, e acontecerá depois desses dias, lá atrás que ele profetiza juízo, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Você crê que esse dia vai chegar? Você crê que os jovens profetizarão, que voltarão a ser santos, que os adultos voltarão a sonhar, que os sonhos não impedirão mais nem que pastores, nem que líderes, nem que a igreja sonhem com as coisas de Deus, projetem o projeto de Deus, vencendo toda tentativa de Satanás de nos impedir a fé de que, como diz o texto, o Senhor teu Deus está no meio de vós, e milagres começarão a acontecer. Naquele dia, milagres acontecerão. Eu não sei por quanto tempo eu, pessoalmente, já na minha idade, vou viver esse tempo aqui, mas vou viver. Pode ser por 6 meses só, não sei, como João Batista, que ficou 6 meses e perdeu a cabeça. Eu não sei quanto tempo, o que eu sei é que eu vou viver, porque eu tenho pedido a Deus, eu não queria partir sem que antes veja um tempo de glória para a igreja de Jesus, um tempo de descanso para a alma e para a salvação de muitos nessa cidade, nesse país e no mundo, através da obra missionária. Em quarto lugar, a profecia de Sofonias ainda diz o seguinte: será um tempo de temor, será um tempo em que todo temor que temos hoje, será dissipado, todo medo acabará. Olha o verso de Sofonias 3, o verso 16: naquele dia se dirá de Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Que maravilha, hein? Naquele tempo, diz aqui, será um tempo que você não precisa temer e não afrouxar os teus braços, porque o Senhor, o Santo de Israel, estará no meio de você. Portanto, eu encorajo hoje a igreja, eu encorajo a qualquer pessoa que esteja passando conosco esses momentos de culto, a que você se anime e não deixe os seus joelhos ficarem trôpegos e nem abaixe os braços, porque o verso 16 diz: naquele dia, e esse dia chegará agora, se dirá de Jerusalém, do povo de Deus: não temas, não afrouxem os teus braços, não temas e não afrouxe os teus braços. Igreja, esse é um tempo em que nós estamos sendo colocados à prova. Mas o que é essa prova? Diante de lugares do mundo onde os nossos irmãos são mortos, queimados vivos, não é isso? Sofrendo situações terríveis. O que os leva a manterem paz nessas horas é a certeza do céu. Eu tenho dito aqui que essa é uma coisa que a igreja precisa recuperar, é a saudade do céu. O evangelho de hoje, em muitos lugares, está sendo pregado no evangelho daqui e da agora. Se você for crente, você vai ter casa nova, você vai ter muita saúde, você vai ser liberto disso. Não estou dizendo que isso não aconteça, porque acontece, mas a essência do céu é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo diz: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Quando a gente tem certeza do céu, a gente sofre com os sofrimentos da vida, sofremos. A gente sofre com as dores e as perdas da vida, sofremos. Mas quando a gente tem a certeza do céu, a paz, que agora mesmo Lula falou nela aqui, nos invade em meio disso tudo. Por quê? Porque sabemos que a morte não é o fim para o crente, a morte é o meio para chegar no céu. Eu tenho certeza que eu verei meu pai, eu verei minha mãe, verei meu velho pastor, verei alguns dos meus irmãos de sangue que já partiram. Eu sei que nós estaremos juntos, e quando a igreja voltar a acreditar nisso, ela continuará tendo suas lutas, os seus sofrimentos, mas ela experimentará isso com mais tranquilidade. Eu sei que o mundo não pode compreender isso, eu sei que o mundo se desespera quando perde alguém, porque eles não têm nenhuma esperança de amanhã, mas nós sabemos que a nossa morada não é aqui, que a nossa morada é no céu, de onde aguardamos a bendita manifestação da glória de Deus. Nossa morada é o céu,
nós aguardamos o céu. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos aqui na terra, que aqui não é o nosso lugar. Quando nós tivermos certeza disso, nos desapegaremos um pouco mais desse mundo aqui. Sim, por isso não teremos mais medo. A morte não será mais uma tragédia para nós. Repito, não estou dizendo que com isso não vamos sofrer. Não, sofreremos. Não fomos feitos para morrer. A morte é preço de pecado, mas o crente salvo que Deus sabe que Deus providenciou uma maneira de que a morte não seja mais o fim para nós. É por isso que o apóstolo Paulo, sabendo disso, cantou, né? Cantou: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Glória a Deus, hein? O que pode ser melhor do que isso para fazer o texto dizer, para que esse texto se cumpra em nós? Alegrem-se, não afrouxem os braços agora e não tenham medo. Não tenham medo. E a última coisa, que será um tempo de pandemia, de pós-pandemia também, será um tempo de retorno em massa para o culto. Não sei se vocês ficam, mas eu fico pensando, olhando e profetizando, isso aqui lotado, aquele estacionamento ali com a confusão para sair carro, de tanto carro, é cantina aberta, é não sei o que, é criança correndo, essas santas coisas. Como é que eu sei que isso vai acontecer? Porque o profeta profetizou. Olha o verso 18, o último versículo de hoje, o que ele diz? Verso 18: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, isso aqui é o mesmo que dizer assim, os que estão tristes porque não podem vir ao culto, estão afastados das festas solenes, eu os congregarei outra vez, eu os congregarei, estes que são de ti, os teus irmãos, os teus, e sobre os quais pesam hoje a tristeza. Eu os congregarei de novo. Você consegue ver ainda esses bancos outra vez cheios? Você consegue ver ainda a igreja rejubilando-se com o Senhor? O tempo da verdadeira celebração com todo o povo, o tempo de festa ao Senhor está chegando. O tempo de estar na igreja celebrando. Em Salmos capítulo 122, no verso 1, diz com muita razão: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é para você, querida irmã, irmão, que com a idade talvez ainda mais do que eu, esteja com dificuldade de vir à igreja. A você que não está com tanta idade, mas você que tem restrições, tome posse disso aqui. Reanime os seus braços. Você que está com saudade das reuniões solenes, está com saudade do tempo da alegria da igreja, alegre e diz assim: eu voltarei a congregar vocês. Aleluia. Você consegue crer? Só os que creem. Ele voltará a congregar vocês, Ele restaurará. Portanto, quando essa revelação chegou a mim para pregar para vocês, eu tive a honra de prepará-la e trazer, não disse nada de novo, eu peguei a profecia de Sofonias, profecia esta feita a um povo que estava em cativeiro. Aliás, antes do cativeiro já tinha sido dito isso aqui. O povo que foi para o cativeiro, passou anos e anos e anos no cativeiro sofrendo, que possivelmente lá pelas tantas do cativeiro, deve ter pensado que nada, que essa profecia vai acontecer nada, isso é utópico, isso foi palavra de sofonia para impressionar a gente, mas eles depois viram a restauração de Israel. E então é possível que muitos hoje, eu sei que tentados a pensar assim, por causa do momento que parece não ter amanhã, que tudo parece escuro, mas a profecia está feita, você pode crer nela? Se você puder crer nela, mantenha o seu coração em paz. Se você puder crer que a morte não é o fim, se você puder crer que o amanhã será de júbilo,
de que poderemos nos congregar outra vez, que o avivamento virá, que as manifestações de Deus virão. Se você puder crer nisso, alegre-se hoje comigo nessa certeza e viva para essa certeza. Ainda vou te dar um conselho final antes de terminar minha fala. Toda vez que a dúvida, e ela vem, que a dúvida vier, que o abatimento tomar conta, quando a gente achar que não tem jeito algumas coisas, volte-se para Sofonias 3, de 14 a 18. Volte-se para esse texto para o dia de amanhã. Volte para esse texto. Eu desafio você a manter esse texto. Aliás, desafiando vocês, eu também olhando daqui, vendo o Fernando ali, eu desafio você, Fernando. Posso te fazer um desafio? O desafio é o seguinte: peça a Deus que te dê uma música desse bendito texto, dessa profecia para o amanhã da igreja, para o amanhã do... Eu não posso te inspirar e sei que você não pode fazer isso sozinho, mas se Deus quiser, como Ele me deu uma revelação da palavra para eu escrever sobre essas coisas, para eu falar sobre essas coisas, eu sei que Ele pode dar a homens de Deus também e mulheres adoração a Ele mesmo, através dessas benditas verdades que fazem parte da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é a verdade. Bendito seja o nosso Deus, que no meio da pandemia, que no meio da catástrofe, que no meio da dor, bendito seja o nome do Senhor, que no meio disso tudo me traz uma esperança como essa aqui, e faz o meu coração arder ao preparar essa palavra, sabendo de que ela, mesmo que o futuro pareça incerto, que essa palavra se cumprirá e para a glória de Deus. Antes que venha, diz a palavra, o grande e terrível dia do Senhor ainda. Como diz o profeta Joel, naquele dia, depois de todas essas coisas, antes que venha o dia do Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não, meus irmãos, o fim está chegando? Está nesse mundo, mas não será agora. Eu chamaria do que estamos passando hoje ainda dos princípios das dores. Jesus disse, ainda não é o fim. Não, prepare-se, porque é um tempo extraordinário. Por isso, não tenham suas mãos e tuas pernas trôpegas. Confie na graça, confie na palavra. A palavra é a verdade e ela vai se cumprir. Amém, irmão?